Bem, agora nós vamos falar sobre economia, né? Um dado positivo e conversar com o Alex Agostini, que é o economista-chefe da Austin Rating, para falar a respeito do mercado, né, de capitais, a bolsa, né, que passou dos 119 mil postos. Muito boa tarde, Alex. É bom terminar a semana desse jeito, se bem que temos amanhã ainda, de qualquer forma, em relação aos pregões. Não sei se encerra hoje, mas um dado positivo, né, Alex? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Amanhã ainda é o último pregão do ano, né? Exato, então fica a expectativa, mas de qualquer forma, um dado positivo hoje. Sim, o mercado vem recuperando toda aquela perda que houve, né, durante a pandemia, aquela preocupação em termos de rentabilidade das empresas, aumento do desemprego, que ainda continua no país, mas já começa a ter uma melhora da confiança, da expectativa de que 2021 será um ano melhor, muito obviamente, do que 2020, até porque já está em curso um processo de imunização contra o Covid mundo afora, daqui a pouco vai começar aqui no Brasil também, já começou na Argentina. Então isso vai melhorando o ânimo dos investidores, a confiança dos investidores, dos empresários, que voltam a empregar, voltam a gerar renda na economia, e aí abre aquela expectativa de retorno financeiro das ações, porque se espera que as empresas vão ser melhor rentabilizadas em 2021, ter mais lucros do que houve em 2020. E aí, com isso, a Bolsa tem essa valorização, se esperava aí algo entre 115 e 120 mil pontos para o fechamento do ano, está muito próximo de 120 mil pontos, é possível que amanhã chegue a este nível por conta dessas informações positivas mundo afora, e lembrando que a taxa de juros no Brasil permanece baixa, 2% ao ano, e isso continua estimulando investidores a comprarem ações ao invés de comprarem títulos públicos ou investirem em renda fixa, né? Então, é uma situação bastante interessante, porque o mercado de capitais, Marcelo, é importante a gente dizer para o público ouvinte, que o mercado de capitais, ele financia a expansão produtiva das empresas e foi a principal fonte de financiamento do crescimento e desenvolvimento econômico das grandes economias. E no Brasil começou a se desenvolver somente a partir de 2004. Então agora está ganhando corpo, tem aí uma onda de investidores da nova geração, muito mais atrelados a investimentos, os juros muito baixos. Então isso deve mudar a cara do Brasil nos próximos anos, dando mais robustez para o mercado de capitais brasileiro, sendo uma grande, boa fonte, tanto de captação de recursos para as empresas, num volume bastante elevado, com um custo menor, né? E também para as pessoas investirem com um retorno melhor do que poupança ou mesmo renda fixa. Essa é a grande expectativa daqui em diante para o mercado de capitais. Exatamente, né, Alex? Inclusive, a questão da taxa Selic é mais baixa da história, 2%, acabou com aquela zona do conforto em relação aos investidores, né? Mesmo no ano de pandemia, houve a necessidade aí de mudanças aí nos investimentos e também nas escolhas, né, Alex? Exatamente. E um outro ponto importante, Marcelo, é que essa taxa de juros baixa, você colocou muito bem, tira as pessoas da zona de conforto. Qual era essa zona de conforto? Só para esclarecer para os ouvintes. Antes, nós pegávamos o nosso dinheiro, ligávamos para o gerente do banco e falávamos, olha, aplica no overnight, aplica no CDI, né? Compra um CDB de um banco e deixa aplicado. Por quê? Porque era uma rentabilidade muito fácil, muito elevada. Dava ali 15%, 14% ao ano. Agora, como essa rentabilidade é baixa, as empresas precisam fazer o seu capital investido retornar por meio de investimento na produção. Antes, a tesouraria das empresas, uma parte do lucro ficava aplicada nos bancos. Agora não. Vai diminuir essa parte aplicada em bancos, né, em investimento financeiro, e vai ter que ampliar a parte de investimento no setor produtivo. Então, o potencial de geração de emprego na economia brasileira deve crescer ainda mais por conta dessa situação de investimento. Tanto é que na Austin Rate nós estamos projetando que em abril de 2021 o volume de pessoas com carteira assinada acumulado nos 12 meses terminados ali em abril vai superar 1,6 milhão de pessoas com carteira assinada, o saldo líquido. Isso é muito positivo para um país que tenta se recuperar não só da pandemia, mas de um cenário aí de preocupação fiscal que se arrasta desde 2014, né?
Sem dúvida, né, Alex? Inclusive, nós tivemos aí, claro, esse ano foi extremamente difícil, desafiador para todo mundo. E felizmente, né, o mercado brasileiro mostrou a sua solidez, né, e confiabilidade, que ele conseguiu descolar de fato aí em muitos momentos em relação ao momento até mais agudo da pandemia, né? Verdade, e isso eu acho que a gente precisa reconhecer que a equipe econômica fez um bom trabalho, agiu rapidamente. Isso, ali no auge da pandemia, fez com que alguns investidores confiassem na capacidade dessa equipe econômica liderada pelo Paulo Guedes. Isso foi fazendo com que houve um retorno mais rápido, né, da economia brasileira, aquele retorno em V, ou seja, a economia caiu muito e agora está recuperando também de forma muito forte. Não vai ser possível recuperar o que perdemos no primeiro semestre. Por isso, nós estimamos uma queda do PIB de 4,2%, mas pelo menos já está pavimentando o crescimento para 2021. E o mercado financeiro acaba sendo um bom termômetro, né, antecipando esse cenário otimista. Tanto é que a taxa de câmbio chegou a quase R$ 6 por dólar, o real, né, já caiu a quase 5 por dólar e subiu um pouquinho aí nos últimos dias por conta de uma tensão externa, mas a tendência é que fica oscilando ao redor de R$ 5 por dólar. Isso é bom porque a gente continua gerando exportações bastante volumosas, mas também estimula a importação em alguns setores que são importantes para o desenvolvimento aqui do Brasil, de alguns setores, insumos importados, por exemplo. Alex, em relação ao meio político, né, a gente sabe que há a interferência direta, evidentemente, como você disse, né, citou aí o trabalho do ministro Paulo Guedes, e a gente sabe que há uma disputa agora pela mesa diretora da Câmara, principalmente também há no Senado, mas é uma situação mais consolidada no Senado, e dependendo do presidente que for eleito lá em fevereiro, seja aquele mais ligado ao governo, Arthur Lira, ou seja o candidato seria o quase que oposicionista, o Baleia Rossi, nós poderemos ter uma agenda no Congresso mais próxima de reformas ou uma agenda mais na defensiva. Essa interferência política, e o governo também precisa deixar claro que vai apoiar as reformas, vai retomar o diálogo com o Congresso em temas importantes e relevantes. Tudo isso também será decisivo para a retomada brasileira pós-pandemia em 2021? Olha, sem dúvida alguma, e você tocou num ponto extremamente importante. A economia está indo bem. Hoje, os dados das contas fiscais surpreenderam mais uma vez, vieram melhores do que as estimativas, ou seja, a equipe econômica está fazendo um bom trabalho. Agora, não adianta o executivo, né, o nosso presidente, achar que vai fazer tudo por conta própria. Ele depende do Congresso, então precisa, sim, sentar, conversar, negociar. E essa mudança na presidência da Câmara e do Senado, ela é extremamente importante para que o país dê certo em 2021, porque nós estamos com um rombo fiscal muito grande, devemos fechar um rombo neste ano nas contas públicas acima de 700 bilhões de reais. Vale lembrar que o histórico era em torno de 30 bilhões, superamos muito isso já nos últimos 2 anos. Nesse ano, claro, justifica por conta da pandemia, mas precisa voltar a ter um déficit menor a cada ano, porque isso transfere para o investidor maior confiança, portanto, mais investimento. E esse é o grande desafio para 2021 do governo, apresentar um plano consistente de privatizações, concessões, de redução de despesas por parte do governo, seja por reforma administrativa, uma reforma tributária, enfim, mostrar que está disposto a fazer as reformas. Para isso, precisa sentar e conversar e negociar com o Legislativo. O Congresso, ele não é, pelo menos do meu ponto de vista, um adversário. Ele é um aliado, porém ele defende interesses de grupos políticos que, claro, precisam ser colocados à mesa para conversar. Tanto é que o governo, que sempre destoou do Centrão, pelo menos não gostava do Centrão no início do governo de 2019, e agora percebeu que não dá para fazer política sem fazer política. Ou seja, precisa sentar na mesa e negociar com o Centrão, ainda que seja um grupo que tem problemas aí com a justiça, mas infelizmente é o que tem para sentar e negociar. O Brasil precisa entrar nos eixos para melhorar a sua posição no cenário internacional, porque agora o mercado internacional entra no processo de recuperação, de crescimento econômico. Europa, o próprio Reino Unido já se ajustou com a União Europeia, o governo de Biden deve se ajustar com a China, e o Brasil precisa aproveitar essa janela de oportunidade e ser também um protagonista internacional. Para isso, a gente precisa conversar com o Congresso Nacional, sim, precisa negociar para aprovar essas reformas que são extremamente importantes. Ou faz isso,
ou infelizmente o governo e o país vai continuar patinando e não vamos sair da nossa situação de risco que nós vemos aí há alguns anos. Alex, para a gente fechar, e o poder da vacina em relação a tudo que vai acontecer em 2021? A gente sabe, infelizmente, aí fala-se que o Brasil ainda está na primeira onda ou segunda onda, como alguém quer chamar, de qualquer forma, mas nós temos aí o avanço, infelizmente, da Covid e possibilidades aí de trancamento das cidades, infelizmente, novamente. Tem uma expectativa muito grande, né, com o processo de imunização global, porque aí você começa a ter uma confiança melhor em relação às fronteiras, seja terrestre ou por via aérea ou mesmo por via aquática. Então precisa sim confiar de que esse processo de imunização global vai fazer com que as fronteiras sejam abertas. Isso traga confiança para as pessoas que vão poder sair de casa, trabalhar, sem aquela preocupação de risco de saúde pública. A vacina tem esse poder. Agora, precisa saber qual é a eficiência dessa vacina e qual é esse plano de imunização nacional. Independente se será obrigatório ou não, mas é importante que aconteça, que tenha um plano claro, que seja eficiente essa vacina, porque aí alguns setores que ainda sofrem, como por exemplo o setor de turismo, o turismo internacional que ainda está sofrendo bastante, o setor hoteleiro está sofrendo bastante, precisa então ter maior confiança na vacina. A vacina é um grande ponto também de apoio a melhorar essa expectativa de uma retomada da economia. Conversamos com o Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating. Alex, eu aproveito para desejar um ótimo 2021 para você, com muita saúde, para a família, para os amigos. Muito obrigado, viu, Alex? Boa tarde. Marcelo, eu que agradeço, para toda a família também Jovem Pan, para todos os ouvintes, que nós tenhamos um 2021 com muito mais saúde, porque nós vimos que a pandemia ela não tem discriminação, ela afeta a todos. Então a gente precisa ser um pouco mais humano e acreditar que o Brasil pode sair dessa numa situação muito melhor. Obrigado, um abraço. Muito obrigado, Alex Agostini, conversando conosco aqui na Jovem Pan.